Eu quero ler o texto bíblico contigo, 1 João capítulo 3, verso 16. É o verso que vai estar sendo a base da ministração dessa noite. Preste atenção no que diz o texto bíblico. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Lerei mais uma vez o texto que diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Queridos, é interessante enxergar que na vida nós vamos tomando uma fala de alguém que se sente completamente abalizado, completamente cheio de autoridade para dizer acerca daquilo que conhece bem, acerca daquilo que domina, e quando não é essa tratativa, nós, quem sabe, tememos trazer uma palavra, tememos trazer ali uma fala justificativa que seja, argumentativa que seja, porque de uma maneira muito simples a gente compreende: ou você tem autoridade e conhecimento sobre aquilo, ou é melhor você nem entrar nessa zona de conflito, debater sobre um tema que você não domina. Isso fica fácil quando a gente vai exemplificando. Imagine só, queridos, que nós fôssemos pegar alguns exemplos do dia a dia, coisas do nosso cotidiano, e fôssemos aqui tecer comentários sobre a quem daríamos nós ouvido. Imagine só que 10 pessoas estivessem aqui na frente, no altar, e as 10 fossem opinar sobre culinária. As 10. Mas você dá uma olhadinha e no meio das 10, uma é chefe de cozinha. Ao olhar para essa realidade, muito provavelmente, nós ouviríamos dica de todos os 10. Nós prestaríamos atenção na fala de todo mundo. Mas quem é que nós diríamos: esse tem autoridade sobre o assunto? Aquele, é claro, que a sua formação nos permitiria concluir: o chefe de cozinha. Esse seria aquele que nós ouviríamos e, quem sabe, daríamos maior razão, mesmo desconhecendo, mesmo não tendo conhecimento sobre o assunto. O fato de ser alguém conhecedor da matéria, alguém que domina o assunto, isso já nos fazia ouvi-lo, essa pessoa, como sendo alguém que detém a maior autoridade. Está fácil para você e para mim entender que quanto mais conhecemos, maior autoridade nós temos, amém? Mas eu queria te dizer, meu irmão, em matéria de amor, nem sempre a gente coloca isso em prática. Pastor, do que o senhor está querendo me levar a refletir? É que às vezes, nós ouvimos pessoas falar sobre amor. Às vezes nós percebemos pessoas demonstrando amor, e sem conhecer esse amor como deveríamos conhecer, nós compramos a ideia de que aquilo que está sendo dito ou vivido, de fato seja o amor. E aí, querido, eu quero iniciar a nossa reflexão dizendo para você, que quem não ama, ainda não conhece o amor. Talvez você pense que é só uma frase de efeito, bonitinha, uma frase para citar amanhã, mas eu quero que você consiga de verdade mergulhar naquilo que é o ensino dessa frase que eu acabei de citar. Quem não ama, ainda não conhece o amor. Pode até pensar, querido, que conhece, pode até imaginar que já domina o assunto, mas se não ama, isso é um reflexo de que essa pessoa desconhece o amor. Há um texto bíblico em 1 João capítulo 4, verso de número 8, e nesse texto a palavra de Deus vai nos dizer: quem não ama, não conhece a Deus. Antes de eu concluir o versículo,
Você pode estar pensando, pastor, o senhor errou então. O senhor disse que quem não ama, provavelmente não conhece o amor. Mas o texto está dizendo que quem não ama, não conhece a Deus. Preste atenção no verso, e agora eu vou ler até a parte final. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Meu irmão, é simples de entender. Se Deus é igual amor, onde está a palavra Deus no texto, você pode substituir pela palavra amor, amém? Aí eu vou ler dessa mesma forma, para você ver como que ficaria. Quem não ama, não conhece o amor, porque Deus é amor. Queridos, o que o mundo quer nos vender é uma versão sobre o que é o amor. O que as pessoas querem transmitir a nós é uma versão do que é o amor. E talvez você esteja a se perguntar, e o que essas pessoas conhecem então, pastor? Eu te digo, o que na verdade a maioria das pessoas conhecem são distorções do amor, não o amor na sua essência. E eu quero, é óbvio, dar várias dicas aqui nessa noite, para que você vá entendendo essa palavra de uma maneira muito plena. Quando o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo de número 13 da primeira carta, ele começa a dizer que algumas coisas não faziam sentido, caso elas existissem, todavia não existisse o amor. E ele começa a colocar num contraponto, dizendo, olha, ainda que você faça isso e aquilo, mas se não tiver amor, de nada adianta, vale, presta. E ele vai fazer essa referência. Você entende, então, logo no princípio do capítulo 13 de 1 Coríntios, a importância que é o amor na nossa vida. Mas a segunda parte desse mesmo texto, a partir do verso número 4, ele vai dizendo o que é o amor. E aí, meu irmão, se o que está no texto é o que é, o contrário disso é o que não é. E eu quero ler os versos, para que a gente entenda por que hoje ocorre e existem tantas distorções do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4, diz assim, o amor é paciente e bondoso. Repita comigo, o amor é paciente e bondoso. Se não há paciência, se não há bondade, não é amor. Não precisa olhar para ninguém, irmão. É só você pensar, fala Deus, já está de bom tamanho. Há uma distorção do amor a ser vivida aí. E a gente vai comprando isso como verdade. E por que compramos, pastor? Porque não conhecemos na essência o que é o amor. Queridos, uma demonstração nítida do amor é que ele precisa ser paciente. Em matéria de um ano como esse, o ano do cuidado, se você não for paciente com as pessoas, tão pouco amor você demonstrará. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando, meu irmão, que o sujeito vai pecar muitas vezes, e você vai ter que ter paciência com ele. Vai errar um monte, vai fazer a hora com a sua cara algumas vezes, ainda assim, tenha paciência e bondade, ame, amém?